Olá, nesse vídeo eu vou explicar um conceito muito importante de Python, que é o escopo de variáveis. O escopo de variáveis ele basicamente define onde uma variável ela pode ser acessada ou não. Isso é muito importante em Python para poder fazer um código eficiente e um código fácil de manter e de manipular. Então eu fiz esse exemplo aqui. Ele define uma função, né, uma função de exemplo, e eu defini aqui uma função. Basicamente, esse exemplo aqui, ele vai explicar o funcionamento de uma variável local. Defini uma função e defini aqui uma variável. E printei ela. Então, essa variável aqui, ela só pode ser acessada dentro desse bloco de código. Ela não pode ser acessada aqui. Por exemplo, quando eu chamo a função exemplo, ela define a função, ela cria a variável dentro do bloco e ela printa a variável. Então, essa variável é acessada. Mas quando eu chamar essa variável lá de fora, ela levanta esse erro aqui, ó, que a função x não está definida. Por quê? A função x ela só está definida dentro do bloco def. Quando eu rodo o código, ele dá um erro. Vamos rodar ele aqui, ó. Ele dá um erro. Então, essa função ela só pode ser acessada dentro desse bloco. Isso aqui é um exemplo de uma variável local. Você também pode utilizar o escopo variável local numa função dentro de uma função. Então, vou definir outra função aqui, uma função interna, uma função interna, e ela vai receber o valor de x. Então, a gente vai chamar a função interna aqui dentro da função externa. E ela vai ser executada com o exemplo anterior. Então, quando eu tenho uma função interna, eu consigo acessar os variáveis que foram declarados na função externa, mas o contrário não é recíproco. Eu não consigo, da função externa, acessar os valores que podem ser declarados aqui dentro da função interna. Se eu declarar um valor aqui, 9, vim aqui fazer um print, meu código não vai rodar. Ele vai dar um erro, então eu não consigo acessar as variáveis aqui dentro. As variáveis declaradas na função externa pela função externa. Bom, agora eu vou falar das variáveis globais. As variáveis globais são as variáveis que podem ser acessadas em todo o meu código. Normalmente elas são definidas aqui no início e elas podem ser acessadas por qualquer função que esteja abaixo dela ou qualquer valor. Então, quando eu rodo aqui, ele vai printar aqui a variável global 10, porque ela pode ser acessada por qualquer função que esteja abaixo dela em qualquer valor. Se eu quiser modificar a variável global, eu preciso usar a palavra-chave reserva global. Se quiser modificar ela dentro de uma função, então eu utilizo a palavra global, venho aqui e modifico global para 20. Então, a partir do momento que essa função aqui for chamada, ela vai estar modificando a variável global e ela vai passar a valer 20. Bom, Python também tem uma outra variável, uma outra palavra reservada, que é a palavra reservada não local. Ela é utilizada para poder você modificar
uma variável que está dentro de uma função, por exemplo, essa variável y está dentro da função, foi criada dentro da função exemplo. Quando eu chamo aqui a função interna, eu não estou modificando essa variável. Eu estou criando uma outra variável y que está dentro da função interna. Então, se eu quisesse modificar a variável y que está dentro da função exemplo aqui, teria que usar a função e definir ela como y. E a partir de agora, essa variável aqui, ela vai estar sendo modificada dentro da função interna e não criando duas variáveis com um escopo dentro da função, um escopo local. Quando criamos uma função em Python, existe vários jeitos de definir os argumentos dessa função. Então, o primeiro deles são os argumentos posicionais, que a nossa função ela precisa que os argumentos sejam colocados na ordem certa na hora que a função é chamada. Por exemplo, aqui, a função calcula a média. Vai receber A, B, C como argumentos. E ela vai retornar a média entre esses três valores. Mais C. E isso aqui mais I dividido por 3. Ela vai retornar a média desses três valores. Quando eu chamar essa função no meu código, os argumentos eles têm que estar na ordem 56 para ser uma função com argumentos posicionais. Então, no caso da função com argumentos posicionais, os argumentos eles têm que estar na ordem. A gente também pode ter função com argumentos padrões. Então, por exemplo, vou modificar essa função aqui e ela vai receber um argumento padrão, que já foi dito no vídeo anterior. Então, essa função, esse exemplo aqui, ela vai calcular uma potência. Então, A, símbolo de potência, vai receber o expoente. Calcule potência. Vamos passar aqui os argumentos. Passar 2 como base e não vou passar nada como segundo argumento. Mas como ele já tem um argumento padrão aqui, ele vai calcular potência. Qual foi o erro? Onde eu errei? Vou definir aqui o nome. Potência. E calcular a potência aqui com um argumento padrão. Vim aqui, vou copiar o mesmo código. E passar um argumento aqui, ó. O expoente agora vai ser 4. Agora ele não usa mais o expoente 2, ele está usando o expoente 4. Em Python a gente também pode chamar a função e passar os argumentos por palavra-chave. Então, nesse exemplo aqui, eu criei uma função, ela vai ter como argumentos nome, idade, profissão, como argumento padrão. E aqui nesse caso, eu chamei a função usando os argumentos em ordem. Primeiro eu passei o nome, depois passei a idade e usei o argumento padrão aqui, então eu não passei ele. Mas eu posso chamar essa função aqui, chamando os argumentos em ordem, só chamando os argumentos pela palavra-chave.
Então, nesse caso aqui eu passei ele em ordem. Mas nesse caso aqui eu passei primeiro a idade. Só que eu chamei a idade por palavra-chave. Então a idade igual a 30. Nome eu passei na segunda posição. E a profissão eu modifiquei. Agora ela não é mais estudante, ela é engenheiro. Então, pode ver que funciona perfeitamente. Queria mudar aqui, ó. E mudar as ordens deles. A função funcionaria do mesmo jeito, porque eu passei os argumentos por palavra-chave. Python também, ele tem disponível um recurso que cria uma função com um número variável de argumentos. Então, aqui, função soma, e uso o asterisco para indicar que ela vai ter um número variável de argumentos. E aqui a variável a. E essa função vai somar todos os números que a gente passar como argumento. Ela vai utilizar uma função que já é pré-implementada em Python e resultados como argumento. Vamos dar um exemplo aqui. Então, soma, casa 1, 2, 3. E essa função aqui, ó, ela vai retornar onde eu errei. Assim, soma, faltando um colchete aqui. Então ela vai retornar a soma dos números. Eu posso passar outros números aqui como argumento. 5, 6, 7, 8. E ela vai sempre retornar a soma desses argumentos. Então permite passagem de vários a um número variável de argumentos. Em Python, quando você cria uma função e ela recebe como argumento um tipo de variável como inteiro, float, string, esse argumento ele não é modificado, ele recebe uma cópia do argumento, como nesse exemplo aqui, a gente criou a função, tenta modificar, ela recebe o A e printa o A fora da função. Como a gente vai ver quando eu abro o código, ele não modifica, ou seja, dentro da função soma mais um e printa o valor. E fora da função ele continua sendo o valor 10. Mas quando você recebe uma passagem como referência, ou seja, como você passa aqui, no caso, né, de listas, dicionários e outros tipos de variáveis que a gente vai aprender mais pra frente, como set, esses tipos de variáveis eles são passados como referência. E no caso é passado o valor original. Então, quando você passa uma lista, um dicionário ou um set, por exemplo, ele é modificado dentro da função, como a gente vê aqui no exemplo. Então, a gente pode perceber que existe uma diferença quando você passa por valor ou passa por referência. Quando você passa por referência, você está modificando o valor original. Quando você passa por valor, não. Foi isso. Até o próximo vídeo, até o próximo módulo, né?